A cobertura especial das eleições deste ano você só encontra aqui. Eleições 2022. Olha só, gente, reeleito no primeiro turno, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou concordar em 70% com Jair Bolsonaro e em 20% com Luiz Inácio Lula da Silva. As montanhas mineiras se transformaram nos últimos dias no principal foco dos que buscam o próximo mandato presidencial. Neste final de semana, Lula vai fazer uma caminhada na capital mineira, Belo Horizonte. Também na capital mineira, ao lado do candidato à vice-presidência da República, Braga Neto, Bolsonaro pediu esforço pelo voto dos mais humildes. O governador Romeu Zema pretende transformar votos que foram votos para Bolsonaro, fundamentado no atual governo federal, que, segundo ele, faz esforço total para combater a corrupção. No primeiro turno, Lula teve 48% contra 46% de Bolsonaro em Minas Gerais. Desde 1945, somente Getúlio Vargas se elegeu presidente sem vencer na terra dos inconfidentes. Essa disputa em lar de pão de queijo, inclusive, é tema da nossa enquete de hoje no site da Jovem Pan, para você correr lá no site da Pan, votar, participar. E eu quero saber de você se o voto do eleitor mineiro ele pode reverter o resultado da eleição presidencial. Você acha que sim ou você acha que não? Independente do que aconteça na eleição de Minas, o resultado muda ou não muda? Jovempan.com.br, corre lá, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado. E segundo os primeiros votantes aí, dá uma larga vantagem para quem acredita que o eleitor mineiro reverte o resultado da eleição presidencial do dia 30 de outubro. Temos aí 85% a praticamente 15% da nossa audiência que discorda dessa afirmação. Corre lá dar a sua opinião, certo? Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Jorge Serrão, Cristina Gremel. Consta, ontem o Piperno estava daquele jeito sem você no programa. Eu não sei como é que vai ser hoje. Saudade. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Tenho certeza que o Fernando Conrado me substituiu muito bem, né? Ele está acostumado a derrubar falácias pipérnicas do lado dele lá também. Veja, eu já disse aqui, Paulo, e repito, o apoio do governador Zema, da forma que foi ao presidente Bolsonaro, é o apoio mais importante para a virada nesse segundo turno. Todo mundo fala, né, desses tabus, Minas Gerais tem que ganhar, senão não é vencedor em âmbito nacional. E por que isso? A gente tem que parar a pensar, é 10% do colégio eleitoral. É porque, do ponto de vista socioeconômico, é um pequeno Brasil ali dentro. Né? Tem o norte ali, o Vale de Jequitinhonha, mais perto da Bahia, que tem uma população muito diferente de Belo Horizonte e por aí vai. Então, é um microcosmos do Brasil, é um pequeno amostra do Brasil. E o presidente Bolsonaro tem tudo para virar assim o jogo em Minas Gerais. O Zema foi reeleito no primeiro turno, calado sobre apoio a presidente da República. Ele não se manifestou. E agora ele está ao lado do presidente, não é o apoio tímido do Ciro Gomes, né? Ou o apoio irrelevante do Fernando Henrique Cardoso. É o governador eleito, reeleito em primeiro turno, que tem feito uma boa gestão e que colocou ao lado do presidente Bolsonaro, com todas as letras, que o PT destruiu o estado de Minas Gerais. Aliás, como fez com o Brasil. Então, é uma rejeição veemente. Né? Não dá para usar meias palavras, não é uma coisa tímida, é uma coisa muito relevante o que ele está dizendo. E é um governador que vai andar junto com centenas de prefeitos e vários outros governadores importantes, né, ao lado do presidente, para ir mostrando essa diferença abismal de pauta. Né? Um quer a volta do retrocesso que destruiu Minas Gerais, o Brasil deixou rombos fiscais, deixou até mesmo a democracia em frangalhos. E o outro tem um projeto de reformas liberais, abertura econômica, responsabilidade fiscal e por aí vai. Então, de novo, para o eleitor mineiro vai fazer muita diferença, né, ver o seu governador reeleito endossando dessa maneira a campanha do Bolsonaro. Eu acho que tem tudo para virar em Minas, como tem tudo para virar no país. Piperno, se o Bolsonaro vir em Minas, ele ganha a eleição? Não necessariamente. Boa tarde a todos, um abraço aos colegas. Só é uma questão de saber fazer conta. Se o Bolsonaro ganhar em Minas, por quanto? Vejam,
o Lula teve no país todo 6.180.000 votos. 180.180.000 votos a mais que o presidente Bolsonaro. E uma parte disso aí, até menos de 10% disso aí, ele obteve, dessa vantagem ele obteve em Minas. E aí, então quer dizer que o Bolsonaro vai ganhar do Lula em Minas agora por 6.200.000 votos? É claro que não, né? Pode virar, porque a diferença do Lula para o Bolsonaro em Minas não foi grande, foi pequena. Então, pode acontecer do Bolsonaro, enfim, reverter isso aí em Minas. Mas não que a vantagem dele em Minas Gerais vai ser suficiente para reverter a desvantagem do Brasil todo. Imagina. Agora, o que pode acontecer também é isso se ampliar, porque o Lula agora tem, inclusive, um apoio decidido da Simone Tebet, que entra na campanha, e é óbvio que ela não foi uma campeã de votos, mas tem lá teve aí os seus 4% aí na eleição presidencial, quase 5 milhões de votos ao todo, um pouquinho disso em Minas Gerais. Agora, o Constantino toca numa questão óbvia. Minas é, de fato, um resumo do que é o Brasil, com regiões mais ricas, mais pobres. Ele citou, por exemplo, Belo Horizonte, uma região mais rica, onde o presidente Lula ganhou. Ele cita o Vale do Jequitinhonha, onde o ex-presidente Lula também venceu. Lá no Triângulo, na Pontinha, Uberaba, Uberlândia, Bolsonaro ganhou por 1%, 2%. Foi uma disputa muito parelha e é também uma região próspera, uma região que combina agronegócio com outras atividades, principalmente Uberlândia. Então, Minas realmente é um campo aberto, não é à toa que os dois, né, se dirigiram para lá nesse início de campanha para o segundo turno. Agora, é bom também a gente lembrar o seguinte: Zema, de fato, não apoiou ninguém no primeiro turno. Zema, por sinal, deve o seu primeiro mandato ao presidente Bolsonaro. É justo que se diga isso. Zema era um inexpressivo terceiro colocado da última eleição, até que declarou apoio a Bolsonaro e tal, e a partir disso, então, a eleição começou a virar. Só que em Minas, até por conta, né, desse protagonismo do ex-presidente Lula, Zema calou-se diante do tal voto Lulema, que foi muito comum entre os mineiros. Gente votando no Lula e no Zema. Isso aconteceu. Em Minas, esse tipo de apoio cruzado é uma coisa mais ou menos comum. Em Minas, a gente já viu o Dilmazia e já vimos também o Lulécio. Então, quem é que garante que, por conta agora do apoio explícito ao Zema, esses eleitores que foram Lula e Zema vão mudar? Não sei, não estou convicto disso, não. Serrão, eu peguei os dados aqui do desempenho eleitoral da eleição de 2018 entre Bolsonaro e Fernando Haddad. Se a gente analisar o primeiro turno em Minas Gerais, Bolsonaro ganhou de 48 a 27 no primeiro turno de 2018. No segundo turno, ele abriu maior vantagem ainda, ou seja, foi 58% a praticamente 42% para Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2018. Neste primeiro turno, nós tivemos 48 Lula, 43 Bolsonaro. Serrão. Saudações, meus amigos, meus amados haters. O que aconteceu em Minas Gerais, acho que só o ET de Varginha tem a capacidade de explicar. Mas as coisas são inexplicáveis nesse Brasil das loucuras. Hoje, por exemplo, estou feliz da vida. Fui bloqueado no Twitter pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Justamente o candidato que diz que não vai praticar censura, que não vai regulamentar os meios de comunicação. Um exemplo assim fantástico de convivência democrática com os contrários. Parabéns! Nota -13 por essa atitude. E soubemos hoje também que o PT está mandando abrir uma investigação contra 34 pessoas que eles acusam de serem aí inventoras de fake news nas redes sociais para prejudicar o coitadinho do partido e seu candidato. Então eles querem que o Twitter tome uma providência contra essas pessoas. Mais uma vez, que desrespeito à liberdade de expressão. Mas vamos lá, Minas Gerais é um caso à parte nessa sucessão. O governador Romeu Zema não poderia apoiar ninguém no primeiro turno eleitoral, porque o partido dele, o Novo, tinha um candidato a presidente. Então, Zema foi absolutamente coerente. Segundo turno virou,
ele tomou a decisão, foi o primeiro a apoiar a candidatura de Jair Bolsonaro. E agora vai sair pedindo voto para Jair Bolsonaro, coisa que ele não fez antes. Pode obter votos? A tendência é que obtenha votos e que Bolsonaro vire, com certeza, o placar em Minas Gerais em relação a Lula. A questão é, e Piperno colocou muito bem, serão os votos suficientes ali em Minas para virar um jogo eleitoral? Essa é a questão, porque Bolsonaro vai precisar de uma melhora eleitoral em São Paulo, que é outro grande colégio eleitoral, Rio de Janeiro, que também influencia bastante, e também de votos na Bahia, onde o desempenho de Bolsonaro foi assustadoramente péssimo. Não se sabe por que foi tão ruim. Então, vai ter que correr atrás dos votos. Essa eleição é uma eleição complicada, em que não tem alternativa de reverter. A gente repete aqui a tese. Quem chegou na frente no primeiro turno leva boa vantagem. No caso, quem leva vantagem dessa vez é Lula. Bolsonaro é quem tem que correr atrás dele. E tem que tomar cuidado com Minas Gerais. Minas Gerais é conhecida também como a terra dos pinguços. E hoje Bolsonaro fez crítica aí aos pinguços. Então, companheiro Stalinácio, que é meu companheiro Stalinácio, ele gosta a mesma cachaça preferida que ele gosta, eu também gosto. Uma cachaça lá do Rio Grande do Norte. Eu recebo em casa essa cachaça, ele também, e fiquei muito triste. Olha, eu vou ficar 13 noites sem dormir por ter sido hoje bloqueado pelo companheiro Lula no Twitter. Cris, eu quero entender um pouco a importância de Minas Gerais se comparada com a importância do Nordeste. O que você pensa sobre isso? Na verdade, Paulo, boa tarde para você, colegas de bancada, também nossa audiência. Na verdade, todos os votos são importantes agora para qualquer dos candidatos. E veja, um não tem que ir atrás de votos do outro, não. Cada um dos candidatos tem que ir atrás de quem não votou. São esses que podem fazer a diferença. Esses chapa-branquistas aí do Lula ficam falando que ficam no salto alto, né? Falando que estão com 6 milhões de votos à frente e esquecem que tem 40 milhões de brasileiros que não votaram ou votaram branco e nulo, mais de 40, né? 45 milhões é a conta, se somarmos os que não votaram, não apareceram, e aqueles que apareceram, mas votaram branco ou nulo. Então tem uma margem muito grande aí para trabalhar, sem contar que sim, em muitas regiões do país tem gente que votou sem informação, engambelada, manipulada, e a gente sabe muito bem qual lado da disputa costuma fazer isso, né? E faz isso arrotando estratégia, né? Vamos atrás dos pobres, nós é que representamos os pobres. Esquecem que ficaram no governo por 14 anos, deixaram um sucessor por mais 2, porque Temer era vice de Dilma. Pouco importa se ele se afastou daquilo, mas ele foi eleito pelos lulistas, pelos dilmistas, então foram 16 anos no poder. Temer até que conseguiu recuperar parte do estrago, mas foram 16 anos de PT no poder, de projeto petista no poder, com alguns aliados ali, e não fizeram nada pelo pobre. Fizeram foi entuchar o pobre de crédito para deixar o pobre endividado. O pobre comprou carro. O pobre conseguiu colocar o filho na faculdade. Sim, é legal alimentar a ilusão, mas você tem que deixar aquele sonho se concretizar. E esses que não conseguiram terminar a faculdade porque era muito caro ou porque era muito ruim o nível da faculdade, ou que conseguiram terminar e não conseguiram se empregar pelos mesmos motivos que eu coloquei aqui, ficaram endividados e tiveram o perdão da dívida nesse governo atual. Foi o governo Bolsonaro que concedeu perdão de dívida do FIES a 90%, 92%, se não me engano, dos endividados do FIES. Esses agora conseguem caminhar com as próprias pernas por causa do governo Bolsonaro, não do governo Lula, não do governo Dilma. Então parem de enganar as pessoas mais inocentes, mais carentes, de regiões mais afastadas. Essas verdades têm que ser colocadas, Paulo, e aí eu acho que pouco importa se é em Minas, se é interior do Norte, do Nordeste, ou aqui no Sul ou no Sudeste também, onde há muita margem de conquista, de esclarecimento, e é preciso trabalhar também.